Meus amigos, muito boa noite, que Jesus nos abençoe. Meu nome é Túlio Chipoletti, para aqueles que não me conhecem, e estamos finalizando um livro chamado Hora Certa, do Espírito de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar a lição número 18, chamado Cura do Mal. É uma lição curtinha também, mas nós vamos tecer aqui os comentários que ficarão para as reflexões de cada um, já que o nosso canal aqui, que vocês, aqueles que já conhecem, se chama Reflexões Espiritualistas. E lembro que aqueles que gostarem do conteúdo, deixem aí o seu like, se inscrevam, compartilhem com os amigos, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, para que o canal possa ganhar relevância, né, e ser exibido pelo YouTube para mais e mais pessoas. Hoje nós já temos 340 inscritos, que é um número muito bom, né? Mas nós temos assim a ambição, entre aspas, né, de chegar a 500 e quem sabe um dia 1000, sei lá, né? E eu já estou pensando aqui no novo projeto, mas depois eu conto para vocês, tá bom? Vamos lá então para a nossa atividade de hoje. Como eu disse, é a cura do mal. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Vamos lá. Cura do mal. Quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Olha que interessante aqui o Emmanuel usa a palavra poder imunológico, imunologia, nos tornarmos imunes ao mal. Então o que ele está falando? Está falando que quando a gente perdoa alguém por alguma coisa que esse alguém possa ter eventualmente feito a nós outros, nós estamos tomando um antídoto para evitar o contágio de uma doença chamada ódio ou de uma enfermidade chamada depressão, desequilíbrio, que vai afetar duramente o nosso equilíbrio recíproco, o nosso e o da outra pessoa. No entanto, se nós perdoarmos, né, não é apenas uma receita religiosa, ela é científica. Logo, logo a ciência vai demonstrar isso por A mais B, como demonstrou as coisas da medicina, da astronomia, da biologia, vai mostrar para nós também que o perdão é, na verdade, a nossa melhor resposta para nós não sermos afetados por essas enfermidades que começam na mente, passam para o corpo espiritual e acabam se tornando doenças físicas, porque o corpo espiritual passa para o corpo material essas deformações, e mentais também, psicológicas, como depressão, ansiedade e desequilíbrio, isso constrangendo a nós e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas vamos entender por quê. Ele continua dizendo assim: perdoa a quem te persegue ou calunia, no veículo do silêncio, e situarás o agressor na cela íntima do arrependimento, na qual se lhe transformarão os sentimentos para a cura espiritual que se lhe faz precisa. Então, quando a gente perdoa, né, uma perseguição, uma calúnia, uma maldade, alguma coisa, nós podemos utilizar o veículo do silêncio. O veículo do silêncio é a máxima coragem que um cristão possa ter. Então, quando alguém nos ofende, se a gente consegue ficar em silêncio, nós vamos deixar o agressor vinculado numa cela íntima dele próprio, em que lá ele terá que pensar se ele fez bem, se fez mal, se vai se arrepender ou se não. Mas não mais você vai ser o causador
disso. Nós temos que aprender a deixar na mão de Deus as respostas que nós não podemos dar e esquecer de querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque se Deus nos ama e nós somos imperfeitos, por que exigir perfeição do nosso agressor, entre aspas? Ele é tão amado por Deus quanto nós. É tão filho de Deus quanto nós somos. Para Deus não há distinção entre o maldoso e o bondoso. Todos são filhos de Deus. O maldoso está momentaneamente numa situação do mal, mas ele não é mal eternamente. Ele também é predestinado a ser um espírito puro um dia, tanto quanto nós, né? Então olha bem o que ele fala aqui. Perdoa a quem te persegue ou calunia no veículo do silêncio, né? E situarás, você deixará o agressor na cela íntima do arrependimento, na qual ele vai, né, transformar esses sentimentos que ele tenha, ou de arrependimento, ou de dor, ou de insatisfação, ou de vergonha, na forma de cura espiritual que ele precisa. Mas é ele com Deus, não você querendo fazer a justiça com as próprias mãos, né? E nem querendo revidar. Então ele continua falando assim: perdoa se comentários, sem comentários, aqui tem um erro, tá? Sem comentários a quem te ofende, e a breve tempo te conscientizarás dos males que evitastes e das esperanças com que renovastes muitos corações que te partilham a vida. Então o que ele está dizendo? Que quando a gente perdoa sem comentários, né, a quem nos ofendeu eventualmente, né, nós vamos mais para frente ter consciência de que nós evitamos muitos males. Porque o não perdão, o revide, acaba gerando outras situações de violência, envolvem outras pessoas, terceiros. Então, perdoar é evitar que o mal se propague e que o bem vença, de forma que a gente evita que esse mal atinjam outros corações e que atinjam outras pessoas queridas, de forma que essas outras pessoas que nos compartilham a vida não sofram também. Por isso que ele diz que nós vamos evitar, né, que esse mal atrapalhe as esperanças, né, que renovam muitos corações que te compartilham a vida. Então, é a gente extinguir o mal na origem. Ele vai parar ali e não vai continuar. É como um rastilho de pólvora que você apaga. Então Emmanuel diz: se alguém te feriu, perdoa e silencia. Se alguém te prejudicou, silencia e perdoa sempre. Vocês vejam que ele está sempre colocando o perdão e o silêncio conjugados, né? Porque também perdoar e sair falando não resolve. Nós daí aí não é um perdão completo, é um meio perdão, é o perdão da boca para fora. O verdadeiro perdão é aquele que a gente perdoa, silencia e esquece o mal, né? Sem comentários, né? E finalizando ele fala assim: quando todos nós praticarmos o perdão que o Cristo nos legou, teremos afastado do mundo, olhem bem, hein, as calamidades da própria guerra, que na essência é a cristalização do mal, que nos induz a apoiar, voluntária ou involuntariamente, o extermínio de milhões de pessoas. Então, muitas vezes, a omissão, a nossa omissão no bem é deixar o mal acontecer. Então nós também não podemos ser omissos no bem. E nós temos que aprender a perdoar. Então o que fala o Emmanuel aqui simplesmente? Que no dia que todos na Terra aprenderem a fazer isso, que o Cristo nos ensinou, não existirão mais guerras.
guerras de extermínio, guerras de matança, porque de certa forma a guerra é uma cristalização do mal, né? Como ele diz aqui, que induz as pessoas a apoiar de forma voluntária, aqueles que querem apoiar efetivamente, ou involuntária, aqueles que omitem, né? O extermínio de milhões de pessoas. Quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Milhões, sei lá, 10 milhões de pessoas, né? As guerras seguintes que aconteceram, né? Camboja, Vietnã, Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, o mundo agora, a Guerra da Ucrânia. Então, nós temos um mundo ainda belicoso, porque o ser individual, que somos nós, não aprendemos a perdoar as pequenas ofensas. Porque para você desculpar as grandes ofensas, você tem que começar a perdoar as pequenas ofensas. É através do perdão das pequenas ofensas que a gente se prepara para perdoar as grandes ofensas. E o dia que isso acontecer com todos os habitantes do planeta, não existirão mais guerras. As guerras acabarão. E o planeta vai dar um salto de um planeta de expiação de provas para um planeta de renovação, onde a maioria das pessoas vai querer o bem. Não é? Então é isso, minha gente. Essa é a lição de hoje, uma lição bem curtinha, né? Tá aqui, cura do mal, mas fala sobre o perdão das ofensas, né? E às vezes também, gente, a gente tem que lembrar que nós também, muitas vezes, somos aqueles que têm que pedir o perdão, que nós somos os que machucamos, nós somos aqueles que fizemos alguém sofrer, nós somos aqueles que machucamos ou que caluniamos ou que danificamos de algum modo a vida de alguém. Então, essa fórmula é válida para todo mundo, porque quando a gente erra, o que mais a gente quer? Que aquele que nós ofendemos nos perdoe, não é isso? A gente fica ávido de receber esse perdão, na forma de simplesmente de um silêncio, ou de um carinho, ou de um esquecimento daquele passo, ou um tapa nas costas, dizer, deixa para lá, não aconteceu nada. É a coisa que mais a gente quer quando a gente erra. Então por que não agir assim com os outros, tá certo? Então é recíproco essa situação, tá certo? Nós temos que ter reciprocidade. Se queremos ser perdoados, temos que aprender a perdoar. Se queremos ser amados, temos que aprender a amar. Se queremos que tenham fraternidade para conosco, nós temos que ser fraternos. Não é isso? É a lei do amor. É a lei do amor que o Cristo nos ensinou. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Voltamos aqui para falar na próxima semana e trazer essas pílulas de luz para vocês. Lembrando que aqueles que gostarem, deixem o seu like, compartilhem com os amigos e o canal será mais bem visualizado. Tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus.